Bom dia a todos. O meu nome é Diógenes Honorato Piva. Eu sou aluno de pós-doutorado aqui do Centro de Pesquisa em Materiais Avançados em Energia e hoje eu vou estar apresentando um webinar intitulado Estruturas Core Shell como plataformas para a preparação de catalisadores heterogêneos magnéticos. A principal motivação para apresentar um webinar sobre esse tema se encontra no atual interesse no desenvolvimento de catalisadores magnéticos e como essas estruturas Core Shell podem ser utilizadas para o desenvolvimento desses catalisadores. A apresentação ela se encontra estruturada em 6 tópicos principais, onde inicialmente eu vou estar comentando o processo de separação magnética e os diferentes catalisadores magnéticos. Posteriormente eu entro então nas estruturas Core Shell, as diferentes estruturas que podem ser formadas, quais são os critérios para a escolha da seleção do núcleo e as metodologias utilizadas para o crescimento da camada. Por fim, eu detalho um pouco sobre as metodologias utilizadas para a preparação de zeólitas magnéticas com essa estrutura e termino com algumas considerações sobre o tema. No final, daí eu deixo aberto para alguns questionamentos, caso alguém tenha alguma dúvida. Ok, vamos lá então. Bom, como separação magnética, se entende todo o processo no qual um material magneticamente suscetível é separado de uma mistura ou de um meio com o auxílio de um campo magnético. Como magneticamente suscetível, a gente pode entender qualquer material que desenvolve uma propriedade magnética quando em contato, na presença de um campo magnético externo. Os processos de separação magnética têm sido utilizados há décadas pelas áreas da mineração, para beneficiamento de matéria-prima, e também nas áreas de alimento e farmacêutica, para a purificação de produtos. Normalmente o interesse dessas áreas, a motivação dessas áreas para utilizar esse processo é devido à simplicidade e fácil aplicação em larga escala e baixo custo e elevada eficiência. Nos últimos anos, no entanto, a separação magnética começou a ser explorada por outras áreas mais avançadas, especialmente na área de biotecnologia, medicina, farmacêutica, tratamento de água e na catálise heterogênea. No caso da medicina e farmácia, a separação tem mais como propósito de direcionar um material magnético com alguma característica específica, um fármaco ou mesmo um agente de contraste a uma região do corpo para que tenha, digamos, um efeito localizado e posteriormente separar esse material do corpo humano. No caso do tratamento de água e na catálise heterogênea também, o interesse é a facilidade que esse processo tem em remover os materiais, nesse caso os catalisadores, sem o auxílio de, digamos, materiais auxiliares como filtros ou processos mais caros como centrifugação. Ademais, o atual interesse no desenvolvimento de nanocatalisadores também dificulta ainda mais esses processos de separação comum. Então, existem situações onde normalmente é preciso a utilização de membranas, que pode elevar muito o custo do meu material, do meu processo. Então, a separação magnética ela é vista como uma alternativa mais sustentável, devido à não necessidade desses materiais descartáveis. Por isso é cada vez maior o interesse em desenvolvimento de catalisadores com características magnéticas. Quando nós vamos tratar de catalisadores magnéticos, é preciso ter em mente que eles são divididos em 4 classes principais. Para todas essas classes, a aplicação desses materiais devem ter 2 pontos principais, que é uma estabilidade do suporte magnético e uma estabilidade dos sítios catalíticos. Então, diferente das classes, essas são as 2 características que esses catalisadores devem apresentar. Na primeira classe, conhecida como catalisadores suportados sob partículas magnéticas,
a minha fase ativa encontra-se diretamente sobre a superfície do meu suporte magnético. Normalmente, esses catalisadores apresentam baixa estabilidade no suporte magnético e também baixa estabilidade do suporte catalítico, do sítio catalítico. Uma forma de aumentar essa estabilidade normalmente é utilizando linkers, onde eu faço uma ligação entre o catalisador e a superfície do meu suporte magnético. Esses materiais fazem parte da classe dos catalisadores suportados sobre partículas magnéticas funcionalizadas e eles apresentam alta estabilidade do sítio catalítico. No entanto, ainda por a superfície do meu suporte magnético encontrar exposto ao meio racional, normalmente eles apresentam uma baixa estabilidade do suporte magnético. A estratégia desenvolvida para aumentar essa estabilidade do suporte magnético é revestir esse suporte com uma outra camada de maior estabilidade. A formação dessa camada cria as estruturas core shell. Então, os catalisadores no qual a minha fase ativa encontra-se diretamente sobre essa camada formada sobre o meu núcleo magnético fazem parte dos catalisadores suportados sobre estruturas magnéticas core shell magnéticas. Esses materiais então apresentam alta estabilidade magnética, uma vez que o núcleo não encontra-se mais em contato com o meio reacional. No entanto, normalmente eles costumam ainda apresentar uma baixa estabilidade do sítio catalítico. E nesse mesmo caso, nessa mesma situação, a utilização de linkers pode aumentar essa estabilidade do sítio catalítico e mantendo a alta estabilidade do meu núcleo magnético. Esses catalisadores são conhecidos como catalisadores suportados sobre estruturas core shell magnéticas funcionalizadas. As vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas vocês podem melhor entender nesses 2 artigos de revisão. Nesse webinar eu vou me direcionar apenas nas características que a estrutura core shell devem apresentar para ser utilizado como catalisador, não me atentando muito na forma como a minha fase vai se encontrar na superfície da minha camada. Ok, vamos falar um pouco então sobre os tipos de estruturas core shell. Uma típica estrutura core shell, ela consiste então de pelo menos 2 materiais diferentes, sejam em fase ou em composição, que encontram-se organizados de uma forma que um material estará completamente revestido por um segundo material, formando assim o núcleo e a camada. A terminologia core shell é assim apenas uma forma simplificada de descrever as estruturas com essa organização. Normalmente uma forma mais específica encontrada é descrever diretamente os materiais que compõem o núcleo e a camada. A arroba, nesse caso, é apenas para separar, para distinguir qual material faz parte do núcleo e qual faz parte da camada. É comum também encontrarmos estruturas core shell múltiplas camadas. E nesse caso, a arroba serve para separar as diferentes camadas que formam essa estrutura. Existem algumas situações também que tanto o núcleo quanto a camada podem ser compostas de material bifásico. E nesse caso, a distinção, a especificação dessa composição da camada ou do núcleo é através de uma vírgula, como o exemplo aqui. A camada de sílica com ouro. Falando um pouco mais ainda sobre os diferentes tipos de estruturas core shell, existem 4 componentes principais que podem ser manipuladas para preparar essas estruturas. Uma primeira componente é conhecida como arquitetura. Nessa componente, o objetivo normalmente é desenvolver estruturas ou com núcleo fixo, núcleo móvel, ou tanto com núcleo quanto a morfologia da camada de diferentes formas. A segunda componente diz respeito à camada. Nessa situação, normalmente, então eu preparo camadas ou densas ou porosas, ou core shell com estruturas com uma única camada ou múltiplas camadas. A terceira componente que normalmente é manipulada durante a preparação de uma estrutura core shell
se refere ao núcleo. Nesse caso, o objetivo é sempre preparar ou uma core shell com um núcleo único ou múltiplos núcleos, ou um núcleo contendo uma única fase, única composição ou de diferentes composições. E por fim também existe a componente referente à interface, a qual objetiva aumentar a interação entre as diferentes fases presentes dentro da minha estrutura core shell, ou entre as diferentes fases presentes na camada, ou entre o núcleo e a camada. Todas essas possibilidades de estruturas core shell devem ser projetadas de forma a criar novas características desejáveis do meu material, mantendo intacta as características dos componentes individuais. Assim, quando eu vou pensar em preparar uma estrutura core shell para aplicação magnética, eu devo ter em mente que a minha característica magnética do material utilizado, que normalmente encontra-se no núcleo, deve ser mantida. E também, da mesma forma, a minha característica da superfície que será utilizado ou como catalisador ou como suporte também deve ser mantida. Então, há uma série de fatores que devem ser considerados durante a preparação dessas estruturas, e é nesses fatores que eu vou entrar um pouco mais a fundo a partir de agora. O primeiro ponto a ser levado em consideração durante a preparação de uma estrutura core shell magnética para aplicação como catalisador é a escolha do material a ser utilizado como núcleo magnético. Isto porque uma adequada escolha pode drasticamente facilitar ou dificultar os processos de separação futuramente. Então, o critério de seleção deve se basear em duas diretrizes principais. São a propriedade magnética do material, normalmente são ferromagnéticos e superparamagnéticos, e nas características microestruturais daquele material, o tamanho da partícula, a distribuição de tamanho e a sua morfologia. A primeira parte diz respeito à escolha do material a ser utilizado. Talvez essa seja até a mais simples de todas, devido ao baixo número de materiais com propriedades magnéticas que existem e o estado avançado de entendimento desses materiais. Atualmente existem 4 classes de materiais que podem potencialmente ser utilizados como núcleo magnético. Os metais, no qual estão inseridos o ferro, o cobalto e o níquel. As ligas metálicas, nesse caso são ligas de ferro e algum metal nobre como platina e paládio. O óxido de ferro, no qual encontram-se a magnetita e a magnemita. E, por fim, o grupo das ferritas, ferrita de níquel, zinco, cobalto, e entre outras. Entre todos esses materiais, o que mais se destaca, o que vem sendo amplamente utilizado como núcleo magnético, são os materiais do grupo do óxido de ferro, especialmente a magnetita. E as razões para isso são bem claras. Esses materiais apresentam uma elevada estabilidade química em comparação com os metais e as ligas, e também são fáceis de ser sintetizados com diferentes morfologias, quando comparado com as ferritas, entre outros materiais magnéticos. Ainda falando um pouco das características magnéticas desses materiais, e aqui já pensando mais na magnetita. A magnetita é um material ferrimagnético, ele é conhecido como material ferrimagnético, e ele possui um comportamento não linear, propriedades magnéticas não lineares. O que isso significa? Significa que ele não tem uma resposta, ele tem uma resposta não linear quando na presença de um campo magnético. E isso pode ser melhor entendido observando esse gráfico. Normalmente esses materiais são formados por um grande número de domínios, chamado domínios magnéticos. Uma partícula pode conter diferentes domínios. Quando esses materiais sentem a presença de um campo externo magnético, esses domínios acabam se alinhando em direção àquele campo, até o material ser composto por um único domínio. Esse comportamento pode ser bem visualizado nesse gráfico. À medida que eu aumento o meu campo, o material vai se tornando mais magnetizado, até chegar a um ponto onde o aumento do campo não terá nenhum efeito, já que houve uma magnetização de saturação. Algo interessante que acontece é que quando eu vou removendo esse campo externo, o material não volta a ser o estado original, mas sim
após a completa remoção, eu ainda tenho uma magnetização interna, conhecido como remanescência, ou seja, o material permanece magnético, mesmo após a completa remoção do campo externo. Para me desmagnetizar completamente esse material, então é preciso aplicar um campo externo em direção oposta, conhecido como coercividade. Então, a hora que eu aplico esse campo na direção oposta, todos esses domínios acabam voltando ao seu estado original e o material perde completamente a sua magnetização. Se eu continuar aumentando esse campo, os domínios vão se alinhar em direção a ele até uma magnetização de saturação. Caso eu venha remover, então, posteriormente esse campo, o material vai apresentar o mesmo comportamento, vai apresentar uma remanescência após a completa remoção desse campo. Essa característica de manter magnetizado mesmo após a remoção do campo é conhecido como memória magnética. E essa memória magnética, digamos assim, não é uma característica desejada durante a preparação de um material corchel magnético, possivelmente para ser utilizado como catalisadores. E as razões para isso são bem claras. Vamos pensar da seguinte forma: após eu utilizar o meu catalisador magnético e aplicar um campo para extrair ele do meu meio reacional, esse material vai então, após entrar em contato com o campo magnético, vai apresentar uma certa remanescência, ainda uma magnetização interna. O que vai acontecer? Cada partícula do meu catalisador vai se comportar como um pequeno ímã e vão acabar se unindo um ao outro, formando grandes aglomerados. Posteriormente, quando eu venho utilizar esse catalisador, esses grandes aglomerados vão dificultar a dispersão novamente desse catalisador no meio racional, e o que eu vou acabar tendo é possivelmente uma diminuição da eficiência do meu catalisador. A questão é, todos os materiais ferro e ferromagnéticos apresentam esse comportamento? Sim. Todos apresentam essa esterese, e essa remanescência após um contato com um campo magnético externo. Mas existe uma vantagem, é que essa característica de apresentar essa memória magnética não é uma característica intrínseca do material, mas é fortemente dependente do seu tamanho, do tamanho da partícula. Isso pode ficar bem claro nessa representação, onde eu mostro a dependência do tamanho da minha partícula com a coercividade, ou seja, o campo necessário para a completa desmagnetização do meu material. Quando minha nanopartícula, digamos assim, a minha partícula possui um elevado tamanho, eu tenho múltiplos domínios. Ela é composta por múltiplos domínios. À medida que eu vou diminuindo o tamanho dessa partícula, a coercividade acaba aumentando até chegar a um ponto onde o tamanho da partícula é pequeno o suficiente que pequeno o suficiente no tamanho que ela alcança o tamanho dos domínios. Nessa condição, então, o material, a formação de múltiplos domínios não é mais favorável e a cada partícula se comporta como um domínio único. Com a contínua redução desse tamanho de partícula, então a minha coercividade vai diminuindo, até chegar a um ponto onde eu não preciso mais de um campo coercivo para desmagnetizar o meu material, ou seja, após a remoção desse campo externo, ele já encontra-se completamente desmagnetizado, conforme demonstrado nesse gráfico. Essa característica de o material magnetizar e desmagnetizar sem apresentar essa magnetização, essa remanescência, é conhecido como superparamagnetismo. E o material com características superparamagnéticas é visto como mais adequado para aplicação como um núcleo magnético em uma estrutura core shell. Por quê? Porque pensando como um catalisador, após aplicar um campo externo para removê-los do meio reacional, e retirar esse campo, o material vai voltar a vai se comportar como um material não magnético, ou seja, não vai apresentar aquela magnetização remanescente e não vai vir formar aglomerados, sendo facilmente disperso em futuras reações. Então, o primeiro ponto essencial é que o material tenha características superparamagnéticas.
Cada material costuma apresentar um tamanho crítico para a mudança do comportamento ferromagnético para superparamagnético. Normalmente, o óxido de ferro, esse tamanho encontra-se entre 20 a 10 nanômetros. Então, a dimensão do meu núcleo e a distribuição de tamanho são duas outras características que devem ser levadas em consideração durante a escolha do núcleo. Por isso, aqui são um exemplo de diferentes nanopartículas de magnetita, todas abaixo de 20 nanômetros com comportamento superparamagnético. Então, notem que o mais adequado aqui na escolha para ser utilizado como núcleo seria o que apresentasse a menor distribuição de tamanho. Isto porque mesmo todos os materiais superparamagnéticos são ainda dependentes a resposta magnética deles são dependentes do seu tamanho, como pode ser observado aqui. À medida que eu aumento o tamanho da minha nanopartícula, a magnetização de saturação e a capacidade de superparamagnetismo dele vai aumentando. Então, quanto menor for essa distribuição, mais homogênea vai ser a resposta do meu catalisador durante a aplicação de um campo externo. Por isso, o segundo critério que deve ser levado em consideração é o núcleo com tamanho abaixo do crítico e principalmente com uma distribuição unimodal. A última característica crítica que deve ser levada em consideração durante a preparação do núcleo magnético é a morfologia. E as razões para se atentar a esse detalhe é que materiais com morfologias diferentes apresentam resposta magnética diferente, como pode ser observado aqui nesse gráfico para essas três partículas de magnetita com diferente morfologia. Um material, uma nanopartícula esférica, costuma ter uma resposta, um comportamento superparamagnético muito melhor do que nanoelipsoides ou nanoelipsoides oco. Então, normalmente, busca sempre se escolher um núcleo que tem um melhor comportamento superparamagnético, já que um baixo campo é o suficiente para uma elevada magnetização e fácil separação dele. Um outro importante critério na escolha da morfologia, nesse caso, diz mais respeito à facilidade do crescimento da camada futuramente na etapa de preparação de camada. Isto porque núcleos com morfologia semelhante irão favorecer o crescimento da camada de forma homogênea, produzindo assim catalisadores com características semelhantes. Quando eu tenho situações onde com núcleos de diferente morfologia, eu acabo criando materiais com camadas de diferente espessura e as condições de síntese para o crescimento da camada acabam sendo um pouco mais difíceis. Pode vir a formação de ou aglomerados ou partículas livres de núcleo, que também são coisas não favoráveis na preparação de um catalisador magnético com essa estrutura. Ok. Definindo então as características magnéticas do núcleo, a próxima etapa é a etapa de definição da camada a ser utilizada como esse núcleo para preparar as estruturas core shell. Bom, nós temos em mente que o primeiro objetivo da camada é proteger o núcleo magnético de ataques externos, do ambiente externo, aumentando assim a sua estabilidade. Normalmente os materiais utilizados para revestir esse núcleo são os mesmos que são utilizados como suporte magnético, como suporte em catalisadores suportados. Isso inclui a sílica, a alumina, a céria, a titânia, entre outros óxidos. Então eu posso revestir o meu núcleo com o mesmo material que eu preparo o meu catalisador e posteriormente preparo o meu suporte e posteriormente vim suportar o meu catalisador sobre aquela estrutura core shell. Essa é uma das grandes vantagens de preparar esses tipos de estrutura com núcleo magnético. Diferente do sistema, no entanto, adotado, existem dois parâmetros que devem ser controlados durante a preparação dessa estrutura, que é, primeiramente, eu tenho que favorecer a nucleação da fase da minha camada sobre a superfície do núcleo magnético, e o segundo é, eu tenho que controlar a cinética de crescimento de camada. Nos exemplos, nos slides seguintes, eu vou demonstrar bem porque a necessidade do controle desses dois parâmetros. Tá? Quando eu tenho o controle
nessas duas condições, eu vou evitar que algumas características indesejadas para a aplicação de um catalisador magnético com esta estrutura sejam formadas, que são: eu vou evitar que nanopartículas magnéticas livres de camada venham a existir, né, o que pode levar a um catalisador com baixa estabilidade do suporte magnético. Isso também vai evitar que se formem partículas livres de núcleo, né. A existência dessas partículas não permitiriam a sua separação do meio racional com a aplicação de um campo magnético. E também eu vou evitar a formação de camadas não homogêneas, que acabam dando uma resposta magnética diferente, como a gente vai ver mais adiante. Os três principais métodos utilizados para crescer uma camada sobre um núcleo atualmente utilizados são o método de sol-gel, microemulsão e microemulsão reversa. Eu vou dar uma descrição de alguns 3 trabalhos, digamos assim, sobre o crescimento dessas camadas e como os autores exploraram bem essas condições para evitar essas características indesejadas. Bom, nesse caso, os autores buscaram preparar estruturas core shell de núcleo de magnetita com uma camada de sílica, utilizando a microemulsão reversa. Antes de começar a síntese, esses autores eles tinham em mente um princípio bem básico da teoria clássica de nucleação, que é: a barreira energética para a nucleação heterogênea é menor do que a barreira energética para a nucleação homogênea. Ok, então eles precisavam entender quais eram as condições necessárias durante a síntese para me favorecer apenas a nucleação heterogênea, evitando assim a nucleação homogênea e possíveis futuras formação de partículas livres de núcleo. Eles foram atrás, acabaram utilizando o famoso gráfico diagrama de Lamer, que é muito comum para preparar nanopartículas com dispersões unimodal. Nesse caso aqui é um diagrama de Lamer modificado, né? Os autores observaram que para preparação apenas de estruturas core shell, né, a minha concentração de tetraetilótrosilicato hidrolisado deveria se manter acima da concentração de solubilidade e abaixo da concentração espontânea de nucleação homogênea. Nessas condições, apenas nanopartículas, nesse caso com estruturas core shell, eram formadas. Qualquer adição acima dessa limite, essa concentração limite para a nucleação homogênea, havia a formação de estruturas core shell e também de partículas livres de núcleo, né? O que é algo indesejável para nossa aplicação como catalisador heterogêneo, né? Os autores também observaram que a importância do controle da camada durante o crescimento sobre o núcleo magnético. Isso porque o aumento da camada reduz drasticamente a minha resposta magnética da minha estrutura core shell. Então, ter esse controle é essencial para que todos tenham a mesma resposta, todo o meu material tenha a mesma resposta quando exposto a um campo magnético externo. E a forma que eles encontraram para controlar essa camada e evitar a formação de nanopartículas livres de núcleo foi através da adição fracionada, né? Esse exemplo abaixo demonstra melhor o que é essa adição fracionada, né? Aqui os autores prepararam estruturas core shell de núcleo de ouro com uma camada de sílica mesoporosa pelo processo sol-gel. A adição fracionada nada mais é do que nesse caso o TOS hidrolisado é adicionado abaixo da concentração, né, obviamente para a nucleação homogênea acontecer. No entanto, a próxima adição de TOS só é realizada à medida que aquele TOS hidrolisado na minha suspensão é completamente consumido na etapa de crescimento. Então eu vou realizando essas adições simultaneamente, onde eu vou formando estruturas com uma camada de elevado controle na sua espessura. Caso eu venha a realizar qualquer adição acima da concentração de nucleação homogênea, além da formação da camada, eu já começo a observar partículas livres de núcleo, tá? Então essa é a grande importância da adição fracionada na preparação de estruturas core shell com camadas controladas de semelhante espessura e para evitar a formação de partículas livres de núcleo.
Aqui um outro exemplo também, onde os autores utilizaram o diagrama de Lamer modificado, né, embora aqui esteja demonstrado de uma outra forma, para a preparação de estruturas core shell de hematita com uma camada de titânio. Eles trabalharam em 4 modos diferentes para a preparação de estruturas core shell. Também observaram o mesmo que os autores anteriores. Se a concentração de oligômeros de titânio não alcançar a concentração mínima para nucleação homogênea, né, nenhuma nucleação sobre a superfície do meu núcleo magnético, nesse caso da minha partícula magnética, vai ocorrer. No entanto, quando essa concentração alcança essa concentração mínima para nucleação homogênea, os núcleos começam a se formar na superfície e, consequentemente, ocorre um crescimento da minha camada, né, levando assim a uma diminuição desses oligômeros e a formação de uma camada mais homogênea. Qualquer adição acima dessa concentração, né, quando eu alcanço, ou melhor, em outras palavras, quando eu alcanço a concentração limite para a nucleação homogênea, além da formação de estruturas core shell, eu já começo a ver também materiais livres de núcleo, né, partículas de titânio livres de núcleo. Né. Ou existe uma condição mais extrema, que é um aumento considerável na concentração de oligômeros, onde eu formo grandes aglomerados com vários núcleos, o que pode vir a comprometer qualquer aplicação futura, principalmente na área de catálise, reduzindo assim consideravelmente a área superficial da minha estrutura core shell. Então, esses materiais, essa mesma metodologia dos autores foi utilizada para preparar outras estruturas, nesse caso de magnetita com uma camada de titânio, e pode ser utilizado para preparar qualquer outra estrutura de interesse próprio. Ok, até o momento a gente comentou sobre estruturas core shell que poderiam vir a ser utilizadas como suporte para impregnação, né, de fases ativas catalíticas. No entanto, existem situações onde a minha própria camada já é a minha fase ativa, né, e essas situações são normalmente as zeólitas, né, com essa estrutura. Então, a preparação de estrutura de zeólitas magnéticas com estruturas core shell também vem sendo fortemente estudada nos últimos anos, e ela é motivada também por esses dois principais razões, né, que são crescente número de estudos demonstrando a potencialidade dessas zeólitas em reações em meio líquido e a diminuição no tamanho dessas zeólitas para dimensões nanométricas, o que acaba também dificultando a separação desse material em qualquer reação em meio líquido. Atualmente existem 3 técnicas principais para a preparação de estruturas core shell: a técnica de crescimento de semente, o método in situ e o revestimento físico. Eu vou detalhar como essas 3 técnicas, né, a metodologia utilizada nessas 3 técnicas. Bom, na técnica de crescimento de semente é provavelmente a mais utilizada na preparação de estruturas de zeólitas com estruturas core shell, devido principalmente à sua facilidade e versatilidade. Nessa técnica, inicialmente um núcleo não precisa ser magnético, mas um núcleo de interesse é funcionalizado, né, e posteriormente imerso em uma suspensão contendo nanocristais de zeólita, né, as sementes, conhecido como sementes. Essas sementes acabam se aderindo na superfície do meu núcleo, né, e posteriormente, por fim, eu acabo submetendo essa partícula com sementes na sua superfície a um tratamento hidrotérmico em uma solução precursora da zeólita para que ocorra um crescimento dessa camada. Uma das etapas mais críticas nesse processo é justamente a modificação da superfície da minha partícula utilizada como núcleo. Isto porque a superfície deve estar condicionada a aderir o maior número de sementes para posteriormente virem a crescer durante a etapa de tratamento hidrotérmico. Costuma-se realizar etapas de lavagem após a adesão dessas sementes para remover qualquer semente que estão fracamente aderida sobre a superfície e venham posteriormente formar partículas livres de núcleo, né, zeólitas livres de núcleo. Como principais vantagens dessa técnica,
é que posso utilizar inúmeros materiais como o núcleo, não só magnético, mas qualquer outro material, né? Pela presença de semente na superfície, há uma rápida formação da camada durante o tratamento hidrotérmico, desculpa. Também, uma vez que apenas só as sementes que estão as condições utilizadas são apenas para crescimento daquelas sementes, eu tenho uma redução na formação de zeólitas livres de núcleo. Isso também acaba sendo uma vantagem dessa técnica. E também um controle da espessura e uma uniforme e contínua camada são duas características comumente encontradas quando eu utilizo essa técnica de crescimento de semente. No entanto, algumas desvantagens dessa técnica é que a espessura da camada é fortemente dependente do tamanho da semente utilizado. Então, normalmente, espessuras abaixo de 100 nanômetros são dificilmente alcançadas por essa técnica. Um outro problema também são as condições hidrotérmicas utilizadas durante a etapa de crescimento. Caso eu não tenha um completo revestimento por sementes na minha estrutura core shell, o meu núcleo pode vir a entrar em contato direto com a minha solução precursora da zeólita durante o tratamento hidrotérmico. Isso pode vir a causar alguma dissolução nesse núcleo, mudando assim as suas características, ou mesmo mudando a composição dessa solução precursora da zeólita. Então, essas são duas grandes desvantagens da técnica. Pode haver situações, no entanto, que eu posso formar a camada sem a necessidade de sementes. E isso é permitido, isso ocorre através do método conhecido como método in situ. Neste processo, então, o núcleo pré-tratado ou não é imerso em uma solução precursora da zeólita, e posteriormente essa mistura é posta em um reator para um tratamento hidrotérmico. Nessa técnica, os processos de nucleação e crescimento são favoráveis a acontecer simultaneamente. Nucleação e crescimento da minha camada de zeólita ocorrem simultaneamente, o que acaba permitindo um bom controle na espessura da minha camada. Também eu consigo normalmente obter nanoestruturas core shell com essa técnica, devido a esse controle da minha camada durante a etapa de síntese. No entanto, uma grande desvantagem dela é que, por o núcleo estar inicialmente em contato com a minha solução precursora da zeólita em um meio uma reação hidrotermal, pode vir a ocorrer com alguma dissolução dele, levando a alteração na sua estrutura ou mesmo alteração na composição do meu meio reacional. Normalmente, em algumas situações, acabam utilizando um pré-revestimento com um material mais inerte e posteriormente um crescimento da minha camada de zeólita. Um outro problema também existe uma dificuldade dessa técnica, é a competição entre os centros de nucleação homogêneo e os centros de nucleação heterogênea. É difícil favorecer a nucleação heterogênea nesses sistemas, onde eu só após a reação tenho a fase zeólita formada sobre o meu núcleo. Normalmente a nucleação homogênea ocorre de forma considerável e eu tenho um grande número de partículas livres de núcleo, no caso, quando eu utilizo essa técnica. Bom, a última técnica de síntese utilizada, então, é conhecida como revestimento físico. Nesta técnica, os cristais de zeólita pré-fabricados são, digamos, aderidos sobre a superfície de um núcleo com a utilização de um ligante. Essa técnica, diferente da técnica de crescimento por semente, ela não precisa de nenhum tratamento hidrotérmico posterior a essa etapa, uma vez que a minha zeólita já se encontra na sua forma desejada, no seu tamanho desejado. Então, isso acaba evitando que alguns problemas que são comumente encontrados naquelas técnicas anteriores sejam evitados com a utilização dessa técnica, como dissolução do núcleo ou possível formação de zeólitas livres de núcleo. No entanto, a grande desvantagem dela é que essa presença de ligante na etapa de
colagem da minha partícula de zeólita sobre o meu núcleo acaba ou reduzindo ou dificultando a acessibilidade aos meus sítios ativos, né? Reduzindo assim a atividade do meu catalisador. Uma outra desvantagem também dessa técnica é que ela só é adequada para a aplicação de núcleos micrométricos, né? Então, quando eu quero preparar um material com características super paramagnéticas, utilizando nanopartículas como núcleo, dificilmente eu conseguiria com essa técnica. Bom, ok. Chegamos ao fim da apresentação, né? Então, vou fazer alguns comentários sobre os temas que eu acabei de apresentar, né? Então, eu demonstrei a importância da escolha do núcleo, tanto do material quanto das suas características, do seu tamanho, a sua morfologia. Também a importância da seleção da camada. Normalmente a seleção da camada fica condicionada ao objetivo do catalisador que você quer alcançar, mas a camada, indiferente da escolha adotada, ela deve permitir um adequado controle, né, durante a etapa de síntese para evitar qualquer formação de nanopartículas livres de núcleo ou camadas de diferente espessura, né. Em relação às zeólitas magnéticas, né, existem inúmeras técnicas utilizadas hoje para preparar estruturas core shell, mas ainda a utilização dessas técnicas para desenvolver zeólitas magnéticas com essa estrutura ainda estão pouco estudadas, e principalmente o método in situ, justamente pelaquela razão que eu comentei, né? Favorecer a nucleação heterogênea da minha camada de zeólita sobre o meu núcleo, evitando qualquer nucleação homogênea no meu meio, é extremamente difícil. Então, normalmente, os métodos adotados até então para preparar estruturas core shell, utilizando esse método, formam ambos, estruturas core shell e partículas de zeólita livres de núcleo. Essa é uma das grandes desafios para o desenvolvimento desses catalisadores utilizando essa técnica. Bom, eu gostaria agora de agradecer ao CNPq pelo apoio financeiro, à FAPESP também, ao CPQMAI e aos profissionais do CERSUSQUEM pela oportunidade dada para a apresentação desse webinar. Aqui algumas referências, né, que foram utilizadas durante a apresentação. A minha apresentação se encerra por aqui, eu agradeço a atenção de todos. Agora eu fico aberto para questionamentos, caso alguém tenha algum. Tá, ok. Nós temos dois questionamentos, um do professor Ernesto, outro da Arlene. Tá, eu vou começar pelo professor Ernesto. Ele quer saber um pouco mais sobre a preparação da última técnica. É isso, né, professor? Isso, então... Bom, normalmente, essa de revestimento físico, eu acredito que você esteja falando, né, professor? Essa é vista como também uma das técnicas mais simples, uma vez que eu preparo de forma separada, tanto o núcleo quanto a minha camada de zeólita, né? Então, normalmente eu uso um ligante, nesse caso, esses autores utilizaram o PDDA, né? E ambos são postos em um meio, né, onde essa ligação, acaba ocorrendo uma ligação entre a superfície do meu núcleo e os cristais de zeólita, né? E posteriormente, sim, eu tenho um tratamento apenas ou para alterar qualquer característica da minha zeólita ou para fixar ainda mais a minha camada zeólita sobre o meu núcleo, tá? Então, ao meu ver, é uma das técnicas mais simples, né? Uma vez que eu posso selecionar uma zeólita já com uma característica específica e apenas aderir a ela sobre um núcleo. O grande problema que eu vejo, professor, é justamente em preparar estruturas com dimensões micrométricas, né? Então, normalmente essas estruturas acabam apresentando comportamento ferromagnético, principalmente memória magnética, o que pode vir a ser um problema futuramente na etapa de separação. Não sei se ficou claro. Eu desconheço um pouco da técnica, eu estou entrando agora em cada uma. Não sei se ficou claro, professor, a minha resposta. Tá. Ok.
Outro questionamento foi feito pela professora Arlene. Professora, essa mesma dúvida que você tem, eu também tive quando entrei em contato com esses 2 artigos. Os autores, até onde eu lembro, não descreviam como eles estabeleciam, né, essa concentração de solubilidade e essa concentração de limite para nucleação homogênea ocorrer. Eu posso ir mais a fundo, né, principalmente ir atrás desse diagrama de Lambert, né, que é através dele que é utilizado, e te passar posteriormente qual é a forma que eles encontram para definir essas 2 concentrações. Pode ser, professora? Peço desculpa, tá? Realmente desconheço qual foi a metodologia utilizada por eles para estabelecer os 2 limites. Ok, em relação a... desculpa, professor, você quer saber em um intervalo e outro, né? Certo, eu também... eu posso dar uma olhada para ver, eles estabeleciam, até onde no artigo eles estabeleciam diferentes tempos, tá? E não descreviam por que esses diferentes tempos, mas diziam que era o suficiente para completo consumo, né, da TOS hidrolisado e posterior à adição. Também eu posso, então, atrás disso para ver como é que eu posso estabelecer o tempo de uma adição à outra. Ok, professor? Então, temos mais uma pergunta, eu espero... só respondendo, continuando a pergunta da Arlene, professora, pode ser por tentativa e erro, já que eles mostravam bastante situações onde havia formações de partícula de sílica mesoporosa livre de núcleo, tá? Então, talvez eles encontrem essas condições de intervalos por tentativa e erro, né? Agora que você comentou, né? Pode ser essa a situação mesmo. Em ambos os casos, tanto aqui quanto nesses 2 artigos, várias condições eles adicionavam e apareciam a formação desses materiais indesejáveis. Ok, nós temos também uma pergunta do Vinícius. Peraí. Ok, o Vinícius ele quer saber no slide 18 por que a partícula ficava dentro do núcleo. Vinícius, aqui foi apenas uma representação, tá? Que os autores utilizaram para mostrar como que era a estrutura. Mas normalmente a partícula magnética não fica dentro do núcleo, dentro de uma única partícula de zeólita, até porque a partícula de zeólita não foi crescida sobre aquele núcleo magnético. Normalmente o que era observado, até onde eu lembro nas imagens, eram inúmeras partículas de zeólitas, né, sobre a superfície do meu núcleo. Aqui foi apenas uma representação que os autores utilizaram para descrever como que era todo o processo. Eu não sei se ficou claro para ti. Bom, não tendo mais questionamentos, então eu encerro a apresentação por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos pela atenção. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. Caso alguém tenha, pode entrar em contato através desse e-mail, ok? Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia.